Bom dia, segundo ano. Nesse vídeo eu vou explicar todas as atividades do livro de matemática. Vamos lá? Nós vamos iniciar na página 46, capítulo 3, subtração. A turma de Sônia assistirá a um vídeo no auditório da escola. Na fila formada, as 8 meninas estão na frente dos 6 meninos. Estão vendo a fila aí? Mostre o que você sabe. Letra A. Quantas meninas há a mais que os meninos? Então, se eu tenho 8 meninas e 6 meninos, 6, falta quanto para chegar no 8? Conta no dedinho ou com o palito e coloca o número aqui. Letra B. Se 5 das 8 meninas sentarem-se na primeira fila, quantas meninas sobrarão para sentar-se na segunda fila? Então, se 5 meninas sentarem, quantas vão faltar para 8? 5 para chegar no 8, falta quanto? Letra C. Se a turma de Sônia há 10 meninos, quantos meninos não foram à escola hoje? Então, aqui na fila nós temos só 6 meninos. Então, quanto falta para chegar no 10? Né? Pega lá o palito, o dedinho 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedinhos que deu? Coloca o número aqui, ok? Na página 47, nós temos conviver fazendo a diferença. Temos aí 3 perguntas para vocês responderem com a ajuda de seus familiares. As respostas podem ser bem simples, tá bom? Então aí, discuta com seus familiares, no caso, né? Por quais motivos as crianças costumam faltar na escola? Quando vocês vinham para a escola e algum amiguinho faltava, qual era o motivo que ele faltava? Porque estava doente, porque foi ao médico, então coloquem o motivo aí, né? Ficou doente, não precisa escrever nada assim, né, extraordinário, tá? Com as palavrinhas simples de vocês, tá? Então, que prejuízos um aluno tem quando falta à escola? O que acontece quando uma criança falta na escola, né? Ela perde conteúdo, ela perde, né, um dia de aprendizagem. Então, vocês coloquem com as palavrinhas de vocês. O que vocês podem fazer para ajudar os colegas que faltaram um dia na aula e deixaram de aprender algo? Então, o que o amiguinho pode fazer? O amiguinho lá faltou, outro dia chegou e fala, nossa, o que é isso aqui? Eu não tô entendendo. Um amiguinho que sabe pode ajudar, né? Ah, deixa eu te explicar, a professora explicou ontem, assim, que faz, né? Então, escrevam aí com as palavrinhas de vocês, bem simplesinho, tá? Não precisa escrever longas frases, não. E aqui embaixo, nós temos o resolvendo as subtrações. Em uma jaqueira havia 7 jacas. Após um tempo, 3 jacas ficaram bem maduras e caíram. Quantas frutas ficaram na jaqueira? Para descobrir a resposta, podemos tirar 7 jacas que havia na árvore, as 3 que amadureceram. Assim, então aqui está explicando como é que faz a continha. Colocaram as jacas aqui e riscaram as 3. Fizeram um xizinho nas 3. Então, sobraram, é só contar as que não estão riscadas, sobraram 4 jacas. Então, é uma maneira de fazer a subtração. Quando tiramos uma quantidade de outra, fazemos uma subtração. É isso que nós vamos ver nesse capítulo, tá? Nós vamos subtrair, sinalzinho de menos. Na página 48, nós temos algumas atividades, algumas situações, problemas para vocês pensarem para resolver. Então, temos aqui o número 1. Na cesta, há 8 maçãs. Lígia vai comer 2. Quantas maçãs sobrarão? Então, vocês podem fazer essas continhas de diversas formas. Vocês podem usar os dedinhos, podem usar os palitos que a professora mandou, podem desenhar um rascunho e depois riscar, como foi feito na página anterior, tá? Então, vocês escolhem como fazer. Então, se tinha 8 cestas, você pode erguer 8 dedinhos ou 8 palitos. E ela comeu 2, abaixa 2 dedinhos ou tira 2 palitos. Quantas sobraram? Sobraram 6, ok? Vocês vão fazer assim por diante com as outras situações problemas. Número 2, na parada de ônibus, há 6 pessoas. 3 vão entrar no ônibus. Quantas pessoas ficarão na parada de ônibus? Então, tinha 6, eu tiro 3, quantas sobram? Número 3, na bandeja havia 8 peixes. O gato de Michele comeu 3. Quantos peixes sobraram? Eu tinha 8, tirei 3, quantos sobram? Número 4, Luiz tinha 8 gatinhos de pelúcia.
para vender. Ana Maria comprou 4. Com quantos gatinhos Luiz ficou? Tinha 8, tirei 4. Quanto ficou? Na atividade número 5, complete cada situação abaixo. Se precisar, desenhe. Então, letra A, comprei 6 ovos, mas 2 quebraram. Sobraram? Então, desenhe aqui do lado 6 ovinhos, né? 6 bolinhas. E depois vocês fazem um X em 2, igual foi feito na página anterior. Quantas vão sobrar sem risco? Né? Daí, coloquem um número aqui. Eu tinha 10 figurinhas repetidas. Dei 3 para minha amiga. Fiquei com... Desenha 10 figurinhas aqui e depois risquem 3. Quantas vão sobrar? Ok? Tentem fazer aí. Na página 49, nós temos aí o sinal de menos, né? Nós estávamos trabalhando bastante com adição e com o sinal de mais, mas também já tínhamos visto o sinal de menos, né? Até no caderninho de matemática. Então, 6 tucanos estão empoleirados no galho de uma árvore. Quantos tucanos ficarão no galho deles se um voar, né? Se um deles voar? Então, lá tem a continha, 6 tucanos menos 1 tucano é igual a 5 tucanos. Estão vendo? A linguagem matemática, né? 6, o sinalzinho de menos 1, que é igual a 5. Então, se lê, né? 6 menos 1 é igual a 5, usando os sinais corretos. Número 1, resolva as subtrações. Há 6 tucanos no galho. Então, vocês vão continuar a partir daqui. Letra A, se voarem 2, ficarão 4 tucanos no galho, né? Eu tenho 6, tirei 2, sobrou 4. Então, aqui na frente, depois que a gente colocar o número aqui, na frente vocês vão colocar novamente, né? Usando a linguagem matemática, que é 6 menos o sinalzinho de menos, 2 é igual a 4. Então, vocês vão preencher 2 vezes, aqui e aqui. Mesma coisa vão fazer com o restante. E vão continuar com a situação problema do tucano. Se 3 voarem, ficarão quantos tucanos no galho? Letra C, se 4 voaram, ficarão? Letra D, se 5 voaram, ficará? E por último, letra E, se 6 voarem, ficará? Quantos, né? Se tem 6 e 6 voarem, quanto ficarão no galho, né? Nenhum, né? Então, seria o 0. Então, é isso que vocês têm que fazer aqui. Na página 50, nós temos os peixinhos, né? Número 2. Nesse cardume há 10 peixes. O que é um cardume? Cardume são vários peixes juntos, tá bom? Então, nesse cardume há 10 peixes. Quantos sobrarão se a rede pegar? Então, aí começa aqui. Letra A, se a rede pegar um peixe. Então, 10 menos 1 vai ser igual a 9. Então, sobrarão 9 peixes. E vocês vão continuar diminuindo. Letra B, se a rede pegar 9 peixes, então 10 menos 9 vai sobrar? Vocês vão preencher 2 vezes, tá? Em cima e embaixo, com o mesmo número. Letra C, se a rede pegar 2 peixes. Letra D, 8 peixes. Então, assim por diante. Vocês vão colocar o mesmo número em cima e embaixo, né? Que é a continha, e depois só vai responder a pergunta, mas é usando o mesmo número. Como aqui na letra A, a professora deu exemplo, 10 menos 1 vai dar 9. Então, sobrarão 9 peixes. Usem aí a maneira que vocês acham melhor para fazer a continha, como a professora já falou várias vezes, o palito, os dedinhos ou a forma de riscar os desenhos, tá? Na página 51, nós temos a atividade número 3. Observe as figuras e complete o que falta. Nós temos aí vários quadrinhos que já estão pintados. Então, vocês só vão responder as perguntas. Então, aqui na primeira, eram 7 quadradinhos. Eu pintei... Quantos estão pintados aí? Estão pintados só 1. Então, eram 7 quadradinhos, eu pintei 1. Sobraram? Quantos ficaram sem pintar? Ficaram 6. Então, eram 7 quadradinhos, eu pintei 1, sobraram 6 em branco. Então, vocês responderam a outra continha que está aqui na frente. 7 menos 1 dá 6, né? Porque tem 7 quadradinhos. O que vai mudar é quantos foram pintados e quantos sobraram sem pintar. Então, vocês continuem essa linha de pensamento. Aqui no segundo, eram 7 quadradinhos, eu pintei. Tem quantos pintados? Tem 2.
Então, sobraram. Quantos sobraram sem pintar? É só vocês contarem, né? Está aí para vocês verem. Então, sobraram 5 em branco. E na frente, vocês fazem a continha. Só respondam, na verdade. 7 menos 2 dá 5. E assim com o restante dos quadrinhos. No número 4, resolva as subtrações. É a mesma coisa, só fazer as continhas. Ó, 10 menos 10, né? Coloca os palitinhos. Tinha 10, eu tirei 10, sobrou quanto? 0, né? 10 menos 9. Então, vai usando os palitinhos que vocês têm aí. Coloquem 10 e depois tirem o tanto que tá pedindo. Aí, na segunda coluna, já é 9. Então, coloquem 9 e tira o tanto que tá pedindo. Na terceira coluna, é o 8. Sempre vai usar 8 palitos e vai tirar o que tá pedindo aí na frente e colocar o resultado. Na página 52, nós temos outra forma de representar subtrações. Para efetuar uma subtração, também podemos armar os termos um embaixo do outro. Veja, então a gente fez até agora continhas deitadas, né? Com os termos um ao lado do outro. Então, também temos as continhas em pé que fala, né? Que estão aqui nos quadros para vocês verem. Então, tá pedindo para vocês resolverem essas continhas. Como é que a gente resolve continha em pé? É do mesmo jeito, só vai mudar a posição, né? Mas a linha de raciocínio é a mesma. Então, eu tenho 4. Eu tirei 4. Quantas sobraram? 0. Então, a resposta vai embaixo desse risco, né? A resposta da continha em pé vai embaixo. Só vai mudar isso, ok? 5 menos 4. Quanto que é 5 menos 4? Usem os palitinhos e façam as continhas. Temos aqui um desafio. Descubra os números que faltam em cada sequência de subtrações. Então, das subtrações. Então, aqui, nós temos que descobrir qual é o termo que vai em cima da continha, né? Então, se na primeira aqui, por exemplo, eu tenho menos 5 que vai dar 0. Que número que eu posso pôr aqui que vai dar 0? Eu posso colocar o 5, porque 5 menos 5 dá 0. Então, o importante é que o número que vocês colocarem dê a resposta correta. Então, aqui embaixo, menos 5 que vai dar 1. Então, qual o número que eu coloco? O 6, porque 6 menos 5 vai dar 1. Então, assim por diante, vocês vão descobrir qual é o número que vai em cima para dar essa resposta que está aqui. Na página 53, temos aqui o quanto falta. Então, temos outra situação, problema, né? Temos ali a imagem do menininho lá olhando para a mesa. Bruno está arrumando a mesa de jantar para 5 pessoas. Quanto falta de cada objeto para completar 5? Então, vamos lá na letra A. Há 4 cadeiras. Para 5 falta uma, né? 4 para chegar no 5 é 1. Então, falta uma cadeira para completar 5. Há 3 copos. Para 5 faltam quantos? Então, tudo que tá aqui a gente precisa de 5. Então, vocês precisam contar quanto falta para chegar no 5. Tem 2 garfos. Quanto que falta para chegar no 5? Letra D, tem uma faca só. Quanto falta para chegar no 5? Coloca lá, 1 para chegar no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai levantando os dedinhos. Quantos dedinhos deu? Né? Ou façam com o palito. Então, completem aí quanto falta de cada objeto para completar 5. Conviver fazendo a diferença. Vitor, amigo de Bruno, disse que vai ajudar nas tarefas de casa. É coisa de menina, você concorda? É uma resposta pessoal. Vocês acham que tarefa de casa, arrumar uma cama, ajudar a mãe a secar uma louça, vocês acham que é só coisa de menina? Então, respondam aí. Letra B. Você também ajuda a sua família realizando alguma tarefa? Registre no quadro abaixo o que você fez ou começará a fazer. Veja um exemplo do quadro que você pode usar por semana. Atividades que farei essa semana para ajudar minha família. Então, nós temos aí o dia, a hora e a atividade. Por exemplo, vamos colocar aqui de manhã, 9 horas, dia hoje, né? Coloca a data, a hora, por exemplo, 9 horas da manhã, vamos supor que vocês acordam. Arrumar a cama. Meio-dia, por exemplo, do dia que vocês escolheram aqui, coloca meio-dia. Qual atividade? Secar a louça, entendeu? Coloquem aí o que vocês ajudam a fazer em casa. A professora vai gravar outro vídeo continuando para não exceder o limite de tempo.